o Alexandre Carlos aqui, né? Ele mandou aqui para a gente. Tem várias equipes, né, dentro do pipeline, algumas com integrantes, outras com outros integrantes, e ele quer entender como deixar dentro dessas equipes que todos possam visualizar o que o pessoal da equipe pode ou não lançar, né? Aí ele trouxe, por exemplo, de oportunidades, etapas do funil. Então, como organizar a visualização do que cada integrante do time pode ter ou não. Certo, isso é uma coisa bem bacana que a gente trabalha bem aqui na Hamper, esse módulo aqui de equipe. Equipe é o usuário, tá? Mas como o Alexandre trouxe, voltado para a equipe, vou abrir aqui para a gente falar. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Caso queira se aprofundar nisso, a gente pode pegar um momento para conversar mais sobre. Mas aqui eu abri o módulo de equipe, então aqui tem as hierarquias, certo? Então, a gente coloca aqui, na hierarquia que a gente deseja, então eu vou editar esse usuário Marcos, por exemplo. Vou clicar nele. Quando eu entro nele, vão aparecer aqui dados principais, configurações avançadas, editar permissões. Então vai ser um mix de configurações avançadas e editar permissões. Então, se eu vou aqui em configurações avançadas, eu consigo organizar quais são os funis que ele vai ver, as oportunidades, quais produtos ele vai ter acesso. Então, qual é o padrão aqui do nosso CRM? Se não tiver nenhum campo preenchido aqui, a gente entende que é para deixar liberado para todos. Mas aqui eu posso entrar e preencher um campo. Então, se eu quero que ele tenha a visibilidade do funil de vendas A, do funil de vendas B, eu vou aqui em funis, permitir visualizar apenas funil A, funil B. Então, e aqui embaixo também, eu posso replicar a configuração para a equipe. Então, digamos que eu tenho a equipe norte e a equipe sul. Eu quero que toda a equipe norte tenha a mesma configuração do Marcos, que eu estou configurando aqui. Então, eu configuro, então eu coloco aqui para ele ver o funil de vendas e o funil padrão, e eu coloco aqui replicar todas as configurações avançadas para os usuários da equipe. Então, quer dizer que todos que estão na equipe do Marcos vão ter essa configuração. Vou mostrar outro ponto também, aqui rapidinho. Vou entrar no mesmo Marcos. Eu mostrei aqui as configurações avançadas. Então, vamos editar as permissões. Aqui é outro módulo também, que só quem é gestor, no caso, quem gerencia o CRM tem acesso. Então, eu posso permitir a visualização, edição e adição de alguns módulos. Então, eu não quero que os vendedores tenham acesso a exportar informações do CRM. Eu não quero que eles tenham acesso ao módulo de automações. Eu não quero que eles tenham acesso aos gráficos. Eu consigo filtrar aqui. Então, a gente consegue fazer 4 tipos de configurações. De visualização, de adicionar, então, módulo de usuários. Se ele pode visualizar os usuários, se ele pode adicionar, se ele pode editar ou se pode excluir. E aí, colocando as configurações aqui, eu salvo. E tem a questão da hierarquia também, isso funcionaria. Show. O Alexandre aproveitou e mandou outra duvidazinha para tu, Gabi, já que você está aí no Flow. Ele perguntou para a gente aqui como é que ele faz para cadastrar dentro do pipeline outros municípios, para cadastrar as oportunidades dele, seja CNPJ ou pessoa física. Então, como ter outros municípios para ele fazer o cadastro aí? Certo. Imagine que seja uma pergunta voltada para campos adicionais, tá? Então... Oi, você falou uma coisa? Não, eu ia falar que eu também foi o que eu pensei aqui, né? Eu acho que dá para a gente fazer e deixar até mais brando, né? Esse campo de texto aí dos campos adicionais. Isso. Dando uma passada rápida aqui, no campo adicional, aqui em gerenciar campos adicionais, a gente consegue... aqui tem a visualização dos módulos, módulo de oportunidade, organização, pessoa e pré-venda. Vou falar aqui do de oportunidade. Tem os campos que são por padrão, então daqui até receita, são campos padrão, né? E a gente pode adicionar os campos. Então, por exemplo, eu quero que durante a negociação o vendedor preencha qual é o município da oportunidade. Então eu vou colocar aqui o nome do campo, vou colocar aqui município. Município, eu posso escolher o tipo de máscara, então se vai ser um campo de texto, de opção. Para município, imagino que tenham inúmeros municípios, então não vai ser possível mapear todos,
Então eu colocaria como texto e eu posso colocar se ele é um campo obrigatório ou não. Então, vou colocar como um campo obrigatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só vou poder editar a oportunidade e salvar as edições caso esse campo esteja preenchido. Então eu coloco aqui salvo. Então aqui ele vai estar salvo o município. Então quando eu voltar para a oportunidade, funil de vendas, eu vou abrir aqui o nosso usuário, a nossa oportunidade teste, que tem os módulos aqui de tarefa, pessoa, organização e oportunidades. Aqui estarão os campos de oportunidade. A origem, que é um campo adicional que a gente colocou, e o município. Então quando eu vou aqui editar a oportunidade, eu vou colocar aqui as informações no campo origem, informações no campo município. E perceba que tem um asterisco aqui, para reportar que é um campo obrigatório. Então, se eu colocar informações aqui e salvar, ele não vai salvar, porque ele não foi preenchido. Então, eu coloco o município aqui, e aí eu consigo preencher. Vou colocar qualquer coisa. Eu consigo preencher, e aí você consegue fazer a gestão, consegue gerar gráficos, e por aí. Boa, genial, genial. Qualquer tipo de campo adicional que a gente cadastrar no pipeline, a gente consegue ter as métricas de acompanhamento dele, né? Então, eu acho que isso facilitaria bastante o Alexandro. Ô Gabs, chegou aqui, cara, outra dúvida da Jaqueline Queiroz, o pessoal mandou aqui. Ela perguntou se é possível criar tarefas para outros usuários. Tipo, ela tem um acesso gestor e ela quer entender se ela pode criar tarefas para os vendedores, para os usuários dela. Boa, boa. Dá sim, dá sim. No caso, a gente aqui está como usuário RAI, né? Então, eu posso criar uma tarefa. Então, já estou aqui no módulo de oportunidades, com a visualização macro. Eu consigo criar a tarefa para o responsável. Então, eu não consigo aqui por conta das permissões, mas, por exemplo, pela automação é possível. Deixa eu ir aqui para as automações. Então, se, por exemplo, eu entrar aqui, é possível, como eu até comentei naquele momento, colocar ou para responsável da oportunidade ou para um usuário fixo. Então, dá para a gente fazer essa gestão, até como eu comentei, para tarefa de boleto. Então, é possível sim. Pô, show de bola, cara. Animal, animal. Boa. Tem mais alguma pergunta? Cara, que chegou para mim aqui não. Acho que era isso. Não sei se o pessoal Deixa eu olhar de novo aqui no chat do YouTube, se o pessoal tem uma pergunta. Acho que não, Gabs. Acho que o pessoal já tá bem treinado aí quanto a essa. Cara, acabou de chegar mais um aqui. Acho que dá tempozinho ainda da gente colocar a pergunta do Marcos Abreu aqui, porque é bastante interessante, né? Ele comentou que ele tem um funil só de pré-vendas. E aí ele quer saber se quando ele manda uma oportunidade para o time de vendas, né? Então, tipo, o pré-vendas dele agendou a demonstração, a reunião para o vendedor. Aí ele quer saber se vai ao histórico também das tarefas do pré-vendedor e os históricos do pré-vendedor quando ele mandar essa oportunidade para o vendedor. Boa, boa. Tem sim. Então, a gente consegue fazer de duas formas. Da forma de duplicar uma oportunidade. Então, quando a gente duplica a oportunidade, a gente consegue criar um novo card com todo o histórico que já foi processado pelo SDR, por exemplo, pelo pré-vendedor, e a gente consegue enviar essa informação para outro funil. Então, deixa eu mostrar aqui. Vou aqui no módulo de oportunidades, funil de vendas, para o nosso teste. Tem duas formas que a gente pode trabalhar aqui. A gente pode ou clonar uma oportunidade ou duplicar. Para esse cenário que o Marcos trouxe, é o duplicar. Qual a diferença aqui? O duplicar, ele leva todo o histórico, o clonar não. Então, se a gente duplicar, ele vai... A gente pode escolher qual será a etapa do funil que eu devo levar essa nova oportunidade e qual será o responsável. Vou mudar o responsável, eu tenho que obrigatoriamente editar a data de fechamento e a receita, eu duplico. Então a gente estava processando aquela oportunidade que estava aqui na etapa tentativa 3 e aqui já foi criada uma nova com todo o histórico da anterior. Então aqui,
oportunidade duplicada, oportunidade original. Então, os históricos estão aqui abaixo. E também, isso aí pode ser até um outro webinar que a gente pode trazer para vocês. Também no módulo automações, caso a gente queira reduzir esse trabalho manual por parte do time, existe essa etapa aqui. Quando a oportunidade... Não, é aqui. Quando uma oportunidade entrar em uma das etapas, duplicar ela mudando o usuário, etapa e fechamento. Então, a gente coloca a etapa ganha, por exemplo, a etapa lead qualificado, que sempre que o pré-vendedor qualificar essa oportunidade, ele lança para lá. E esse card será duplicado para a etapa definida com o usuário definido. Então, ele vai fazer todo o trabalho que a gente acabou de fazer manualmente de forma automática. Então, é algo que pode facilitar e gerar produtividade para o seu time também. Boa, animal, cara. Realmente, essa automação aí, com tudo que é automação ajuda o dia a dia, né, cara? Com certeza. Eu acho que a gente tem mais tempo da última perguntinha que chegou aqui, cara, que é da Aline Teixeira, que pela pergunta, eu imagino que ela seja gestora, que ela perguntou, como que eu faço para o meu time de vendas não deixar uma oportunidade sem tarefas? Perfeito. Tem algo bacana que a gente pode trabalhar aqui também. Então, fala duas coisas sobre esse ponto. Deixa eu entrar aqui no módulo de oportunidades. Eu até passei por esse conceito aqui. Então, por exemplo, a gente tem tarefas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem essa automação que a gente pode deixar ela ativa. Então, na tela editar uma oportunidade, ao concluir uma tarefa, abre automaticamente a opção de adicionar outra. Porque no dia a dia, na rotina, o vendedor vai terminar uma tarefa e ele pode, porventura, deixar uma oportunidade sem nenhuma tarefa. E uma oportunidade sem nenhuma tarefa vai ficar com essa informação em amarelo aqui. E o que a gente comentou, uma oportunidade sem tarefa é uma potencial oportunidade que não vai ter um follow-up. Então, como é que a gente resolve isso? A gente deixa essa automação ativa, o que isso quer dizer? Então, sempre que ele editar a tarefa, então ele terminar uma ligação, terminar um e-mail, o módulo de tarefas, no caso de adicionar uma outra tarefa, vai abrir. Então, eu concluo uma tarefa, automaticamente abre o módulo de tarefa para eu criar outra. Então, beleza, o vendedor pode fechar essa tarefa, beleza, mas ele impede que o vendedor esqueça de criar uma nova tarefa para essa oportunidade. Então, é uma das automações aqui de alerta e de produtividade que a gente consegue trabalhar aqui no pipeline.